Talvez hoje você esteja cansado. O corpo está em pé, mas a alma está no chão. Você tenta entender o porquê de tantas lutas, mas nada faz sentido. Cada oração parece se perder no vazio, e o silêncio do céu soa mais alto do que qualquer resposta. Há dias em que o coração se pergunta: Deus, onde o Senhor está? E o eco dessa pergunta dói, porque parece que não há retorno. E se esse silêncio não for ausência? E se for o modo de Jesus te preparar para algo que você ainda não é capaz de compreender? Muitas vezes, quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele começa tirando de você tudo que te prende ao antigo. Ele desmonta seus planos, move pessoas, muda caminhos e deixa que o chão se abra sob seus pés. É nessa queda que ele constrói o alicerce. Porque a fé verdadeira não nasce na calmaria, ela é forjada na tempestade. A fé não é florescendo no jardim, mas sobrevivendo no deserto. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele estava sendo provado, não porque o Pai duvidava dele, mas porque o Pai o preparava para a cruz. O deserto não era castigo, era treinamento. E o mesmo acontece contigo. O que parece abandono é, na verdade, um plano. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Jesus não te leva ao deserto para te destruir. Ele te leva para te ensinar a depender apenas dele. Pense em quantas vezes algo precisou ruir para que você entendesse o valor da fé. Talvez tenha sido um relacionamento que terminou, um emprego que acabou, um sonho que desmoronou. No momento parecia o fim, mas hoje, se você olhar com sinceridade, talvez perceba que foi ali que começou sua reconstrução. Porque Deus não desperdiça dor. Cada lágrima tem propósito, e cada perda, se entregue a Ele, se torna semente de transformação. É natural querer entender tudo. Queremos respostas, queremos motivos, queremos o porquê. Mas Deus trabalha no para quê. Ele não explica, Ele prepara. Ele não mostra o caminho completo, apenas o próximo passo. E é nesse passo que Ele testa a tua confiança. Porque a fé não se prova quando tudo dá certo, se prova quando tudo parece perdido. E mesmo assim, você continua acreditando. Há pessoas que pedem a Deus força e esperam receber descanso. Mas força não se ganha dormindo, se ganha lutando. Força é o resultado de resistência. Jesus nunca prometeu ausência de dor, prometeu presença em meio à dor. E é isso que muitos esquecem: o verdadeiro milagre não é a tempestade cessar, é continuar crendo enquanto o vento ainda sopra. Olhe para a cruz. Foi no momento de maior dor que a maior vitória foi conquistada. Foi no instante em que todos achavam que Jesus havia perdido, que ele venceu. E da mesma forma, pode ser que a tua prova agora pareça um fim, mas talvez seja apenas o começo da tua ressurreição. Porque Deus não termina o que Ele começa, Ele transforma. E cada provação que você enfrenta é um pedaço do teu preparo para o propósito que ainda vem. O apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, só pôde se tornar a rocha da igreja depois de ser provado. José, traído pelos irmãos, só se tornou governador do Egito depois de anos de prisão e dor. Moisés, fugindo para o deserto, só voltou para libertar o povo porque foi moldado na solidão. Cada homem e mulher usados por Deus foi, antes de tudo, quebrado, testado e reconstruído pelas mãos divinas. E se Deus fez isso com eles, por que seria diferente contigo? Então, antes de murmurar pela prova, pergunte a si mesmo o que Deus quer que eu aprenda com ela. Talvez Ele não esteja tirando algo de você, mas tirando você de algo que não te pertence mais. Talvez Ele esteja te separando e não te esquecendo. Talvez Ele esteja te provando, não para ver o quanto você aguenta, mas para te mostrar o quanto você já cresceu. Deus não se esqueceu de você. Ele só está te ensinando a andar com os olhos fechados e o coração aberto, a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo no meio da guerra, porque é nessa confiança que nasce a verdadeira fé.
aquela que não depende do que se vê, mas do que se crê. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários a palavra propósito, para que o mundo saiba que, mesmo na dor, você ainda acredita que Deus está te preparando para algo maior. E continue comigo até o fim, porque nas próximas partes eu vou te mostrar com histórias da Bíblia e da vida que quando Jesus te prova, Ele não te abandona, Ele te prepara. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, busca respostas e tudo o que recebe é nada, nenhuma palavra, nenhum sinal, apenas o silêncio. É nesses dias que muitos desistem porque confundem o silêncio de Deus com abandono. Mas o céu em silêncio não é o céu vazio, é o céu trabalhando em segredo. O silêncio de Deus não é ausência de cuidado, é a prova de que Ele está operando em um nível que você ainda não consegue enxergar. Jesus viveu esse silêncio. No Getsêmani, Ele suou sangue e clamou ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o que o Pai respondeu? Nada. Nenhuma voz, nenhuma intervenção. Apenas o peso da missão sobre os ombros do Filho. E ainda assim, Jesus não desistiu. Porque ele sabia que o silêncio do Pai não era rejeição, era aprovação. O silêncio era a confiança de Deus de que o Filho estava pronto para suportar o que viria. Quando Deus se cala, é porque Ele confia que você já ouviu o suficiente para continuar. Às vezes, pedimos para Deus falar, quando na verdade Ele já falou, e agora está apenas observando se confiamos no que Ele disse. É como um professor durante a prova, ele não fala porque o tempo de ensinar acabou, e chegou o tempo de testar. Assim é Deus. Durante o ensino, Ele fala durante a prova, Ele observa. E o que muitos chamam de abandono é apenas o tempo em que Ele observa o quanto da lição ficou no coração. Na Bíblia, há um homem que entendeu isso profundamente, Jó. Um homem justo, fiel, que perdeu tudo, filhos, bens, saúde, e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo quando o céu se manteve calado, Jó permaneceu firme. Ele não viu Deus agindo, mas sabia que Ele não havia parado de trabalhar. E quando o silêncio terminou, Deus restaurou tudo em dobro. O silêncio naquele caso não era castigo, era preparo, era processo. E quantas vezes na sua vida o mesmo acontece? Você ora por algo e tudo parece imóvel. Nenhuma resposta, nenhuma mudança. Mas por trás desse aparente nada, Deus está movendo peças, abrindo portas, transformando corações, preparando lugares onde você ainda vai chegar. O problema é que queremos ver resultados antes de estar prontos para eles. Queremos respostas sem maturidade. Mas Deus só fala quando sabe que a tua alma vai entender o que Ele tem a dizer. A fé, nesses momentos, é como uma semente enterrada. Quando a colocamos na terra, ela desaparece. Não se ouve, não se vê, não se sente nada. Mas dentro da escuridão, algo acontece. A semente morre por fora, para nascer por dentro. Assim é o silêncio de Deus, um tempo em que você parece estar esquecido, mas está apenas sendo germinado. E o dia da colheita sempre chega para quem não desiste durante o inverno. Lembre-se de Maria e Marta, quando Lázaro morreu. Elas mandaram chamar Jesus, e ele demorou 4 dias para chegar. 4 dias! O silêncio dele parecia crueldade, mas era estratégia. Porque se ele tivesse ido antes, teria curado um doente. Indo depois, ele ressuscitou um morto. O silêncio de Deus não significa que Ele está atrasado, significa que Ele está preparando algo que vai te surpreender. E enquanto você chora, achando que está sozinho, há um Deus escrevendo um plano que vai fazer tudo valer a pena. Às vezes, o silêncio é a pausa antes da resposta, é o intervalo entre o pedido e o milagre.
E se você continuar crendo mesmo quando não ouve nada, vai descobrir que a ausência de som nunca significou ausência de amor. Deus trabalha melhor quando você confia sem entender. Então, da próxima vez que o céu parecer quieto, não pergunte por que ele não fala, mas diga: Senhor, mesmo no teu silêncio, eu confio. Porque a fé verdadeira não depende do barulho do céu, mas da certeza de que Deus está operando até no silêncio. Acredite, o que parece ausência é apenas o ensaio do milagre que está a caminho. Você já viveu um momento em que Deus ficou em silêncio e depois entendeu o motivo? Pense nisso. Talvez o silêncio que você enfrenta agora seja o mesmo tipo de silêncio que antecede uma grande virada na sua vida. Porque quando Deus se cala, Ele não está te ignorando. Ele está te preparando. Há quem acredite que quando a dor chega, é porque Deus está punindo, que as perdas, as frustrações e os tropeços são castigos por algo que fizemos de errado. Mas a verdade é que o amor de Deus não castiga, Ele aperfeiçoa. As provações não são punições, são lapidações. Assim como o escultor pega uma pedra bruta e começa a golpear até revelar a beleza escondida dentro dela, Deus usa as dificuldades para moldar o caráter e revelar o propósito que Ele mesmo colocou em você. Imagine o ouro no fogo. Ele não reclama, não foge, não se quebra, apenas suporta. O fogo não o destrói, apenas remove as impurezas. É exatamente assim que Deus trabalha. As provações não vêm para te derrubar, mas para te purificar. O calor da dor é o processo do céu, retirando o que impede a tua alma de brilhar. O fogo da prova não te queima por castigo, te aquece por transformação. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos, humilhado, preso injustamente, esquecido em uma cela fria. Aos olhos do mundo, era derrota. Aos olhos de Deus, era lapidação. O cárcere que parecia o fim era o atalho para o trono. Deus não o estava punindo, estava o preparando para governar. E o mesmo acontece contigo. O que parece atraso é o teu estágio de aprendizado, o tempo em que Deus esculpe tua paciência, tua fé e tua visão. Olhe para Jó, um homem justo que perdeu tudo: amigos, saúde, família. E ainda assim, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó entendeu o que muitos ainda não compreendem. Deus não estava tirando para punir, estava permitindo para lapidar. E quando o processo terminou, Deus devolveu tudo em dobro. Porque o que é lapidado com fé nunca volta menor, volta mais forte, mais puro, mais preparado. E quando olhamos para o mundo moderno, a história se repete em outras formas. Pessoas que perderam tudo e descobriram que a perda foi o ponto de partida para algo muito maior. Aquele empresário que faliu e, anos depois, percebeu que precisava da falência para aprender humildade e liderança. Aquela mãe que enfrentou a dor de um divórcio e descobriu dentro dela uma força que nunca imaginou ter. Cada golpe da vida é um cinzel nas mãos de Deus, moldando almas para refletirem a luz dele. Mas há um detalhe que poucos percebem: o processo dói, e é normal que doa. O barro não entende o toque do oleiro. Ele só sente a pressão, o movimento, o giro constante. Mas se o barro pudesse enxergar o plano final, suportaria o molde com mais confiança. Assim também é o coração humano. Ele não entende o movimento de Deus no presente, mas quando o vaso está pronto, tudo faz sentido. O que hoje é dor, amanhã será forma. O que hoje é peso, amanhã será propósito. A lapidação é necessária porque o ser humano, por natureza, se acomoda. Cresce na dor o que o conforto não é capaz de ensinar. A dor nos leva a orar com mais sinceridade, a valorizar o que realmente importa, a depender de Deus quando todas as outras bases desmoronam. É por isso que as provas são instrumentos divinos. Elas não vêm para te destruir, mas para te aproximar de quem te criou. Quantas vezes você pediu a Deus paciência,
E Ele te deu situações que exigiram esperar? Quantas vezes pediu fé? E Ele te colocou diante do impossível? Deus não te entrega virtudes prontas, Ele te ensina a cultivá-las. Porque a fé que nunca foi testada é uma fé frágil. O amor que nunca foi ferido é superficial. A esperança que nunca foi desafiada é apenas teoria. É na luta que a alma se torna viva. Então, se hoje a tua vida parece em pedaços, entenda, Deus não te quebrou. Ele está te lapidando. Ele está tirando o que sobra para revelar o que é essencial. Cada lágrima que cai sobre o chão da dor é um reflexo da luz que está nascendo dentro de ti. O processo é doloroso, mas o resultado é divino. Quando a escultura estiver pronta, todos verão o que Deus viu em você desde o início. E eu te pergunto, será que a dor que você sente hoje é realmente um castigo ou será apenas o toque do Mestre lapidando o teu coração? Pense nisso. Porque talvez o que você chama de provação, o céu chama de transformação. E o fogo que te incomoda agora é o mesmo que vai te preparar para brilhar com o teu verdadeiro propósito. A dor tem um tempo. E por mais estranho que pareça, é justamente nesse tempo que Deus mais trabalha. Quando tudo parece parado, quando as orações parecem não sair do lugar, é ali que o céu está construindo o invisível. O tempo da dor não é um intervalo entre promessas, é o canteiro onde Deus edifica o caráter de quem vai carregar grandes bênçãos. Porque antes de entregar algo grande, ele precisa construir alguém capaz de sustentar o peso da promessa. Olhe para Davi, ainda jovem, ungido rei, mas precisou esperar anos até ocupar o trono. Nesse tempo, ele não foi esquecido, foi moldado. Enquanto fugia de Saul, escondido em cavernas, Davi não via o castelo, mas Deus via um rei sendo formado no deserto. O tempo da dor é o tempo da construção oculta. É quando o mundo te vê quebrado, mas Deus te vê crescendo. O que parece pausa é apenas preparação. Toda estrutura forte é construída sobre fundações profundas, e Deus cava fundo. Ele cava com perdas, com rejeições, com silêncios. Ele cava até arrancar de dentro de nós a soberba, o orgulho e o medo. Só então começa a levantar as paredes do propósito. E esse processo não é rápido, porque o que é eterno não pode ser apressado. O imediatismo é humano, mas a construção é divina. E Deus não tem pressa em fazer algo que vai durar para sempre. Muitos olham para a cruz e veem dor, mas o céu via edificação. A cruz foi o canteiro da redenção. Foi ali, entre sangue e silêncio, que Deus construiu a ponte entre o homem e a eternidade. Da mesma forma, a tua cruz pessoal pode estar pesada agora, mas é nela que Deus está erguendo algo que você ainda não entende. Cada lágrima é cimento, cada oração é tijolo, cada renúncia é uma viga sustentando o que está por vir. E se observarmos o modo como Deus age, perceberemos que Ele raramente constrói na abundância. A maioria das grandes obras nascem no escuro. José foi preparado na prisão, Moisés no deserto, Jonas no ventre do peixe, Daniel na cova dos leões. Deus constrói em lugares que o homem evita, porque é nesses lugares que o barulho do mundo não interfere no som da fé. Quando tudo desaba, o que sobra é a rocha, e é sobre ela que ele começa a construir novamente. No mundo de hoje, todos querem resultados imediatos. Querem curar-se em um dia, prosperar em uma semana, entender em um mês o que Deus planejou para uma vida inteira. Mas o céu não trabalha com pressa. O tempo da dor é o tempo da escavação, da preparação do terreno. Aquele que tenta fugir da dor, foge também da construção. Porque só quem suporta o peso do processo pode ver a glória do resultado. E há algo curioso, a dor ensina em silêncio. Ela não fala, mas molda. Não explica, mas transforma. Deus te deixa sentir a ausência para que aprendas a valorizar a presença. Ele permite a solidão
para que aprendas a ouvir a voz dele sem distrações. Ele fecha portas para que aprendas a entrar pelas janelas que só a fé enxerga. A dor é a ferramenta do céu para construir maturidade espiritual. E quando a construção parece demorar demais, lembre-se, Deus não está atrasado, Ele está sendo detalhista. Ele não quer erguer uma tenda frágil, quer edificar um templo sólido. E templos exigem tempo. Ele está colocando cada peça no lugar certo, ainda que agora tudo pareça confuso. O processo que hoje te faz chorar é o mesmo que vai te sustentar quando o peso da bênção chegar. Então, se hoje você está vivendo o tempo da dor, não amaldiçoe o canteiro. Ele é o terreno do teu crescimento. Cada golpe, cada perda, cada espera está construindo algo invisível dentro de ti. Deus está preparando a estrutura do teu coração para o peso da promessa. Ele não te esqueceu, apenas está construindo com perfeição. E eu te pergunto, será que você tem olhado para a tua dor como destruição ou como construção? Porque às vezes, o que o mundo chama de ruína, Deus chama de fundação. E o tempo que você chama de sofrimento, o céu chama de edificação. Quando a obra estiver pronta, tudo fará sentido e você entenderá que o tempo da dor foi, na verdade, o tempo da tua reconstrução. A dor tem um tempo, e por mais estranho que pareça, é justamente nesse tempo que Deus mais trabalha. Quando tudo parece parado, quando as orações parecem não sair do lugar, é ali que o céu está construindo o invisível. O tempo da dor não é um intervalo entre promessas, é o canteiro onde Deus edifica o caráter de quem vai carregar grandes bênçãos. Porque antes de entregar algo grande, ele precisa construir alguém capaz de sustentar o peso da promessa. Olhe para Davi, ainda jovem, ungido rei, mas precisou esperar anos até ocupar o trono. Nesse tempo ele não foi esquecido, foi moldado. Enquanto fugia de Saul, escondido em cavernas, Davi não via o castelo, mas Deus via um rei sendo formado no deserto. O tempo da dor é o tempo da construção oculta. É quando o mundo te vê quebrado, mas Deus te vê crescendo. O que parece pausa é apenas preparação. Toda a estrutura forte é construída sobre fundações profundas. E Deus cava fundo. Ele cava com perdas, com rejeições, com silêncios. Ele cava até arrancar de dentro de nós a soberba, o orgulho e o medo. Só então começa a levantar as paredes do propósito. E esse processo não é rápido, porque o que é eterno não pode ser apressado. O imediatismo é humano, mas a construção é divina. E Deus não tem pressa em fazer algo que vai durar para sempre. Muitos olham para a cruz e veem dor, mas o céu via edificação. A cruz foi o canteiro da redenção. Foi ali, entre sangue e silêncio, que Deus construiu a ponte entre o homem e a eternidade. Da mesma forma, a tua cruz pessoal pode estar pesada agora, mas é nela que Deus está erguendo algo que você ainda não entende. Cada lágrima é cimento, cada oração é tijolo.